Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que bem. Antes de avançarmos, dizer que no final vou partilhar assim uma super novidade que já andava ansiosa para partilhar convosco, mas só no final, ok? Por isso, nada de se porem ao fresco mais cedo. Se forem dar uma curva, não é? Perdem uma oportunidade épica. E acreditem aqui que a vossa amiga já sabem que não vos engana. Ora bem, vamos então falar do nosso tema de hoje, como conseguir um spread mais baixo. E acho que é preciso explicar aqui bem o que é que isto significa. Eu resolvi ir mais a fundo neste tema porque vejo muitas dúvidas ainda existirem sobre o spread e porque percebo, meus amigos, que há muita gente a mandar dinheiro pela janela. Mas claro que temos de começar por explicar, como sempre, não é? Nosso momento de literacia financeira, bem, na verdade tudo é literacia financeira. Vamos explicar então aqui o que é o spread. Então, na prática, o spread é a margem cobrada pelas instituições financeiras, os bancos, quando concedem um crédito. E varia em função do banco, do perfil do cliente, das garantias, das características do empréstimo. No fundo, o spread que nós temos acesso vai refletir o risco, ok? O nosso risco enquanto clientes. Alguns spreads apresentam valores reduzidos, mas a verdade é que muitas vezes para conseguir renegociar ou conseguir ter acesso a spreads mais baixos, os bancos levam a que nós tenhamos de subscrever alguns produtos e a verdade é que, embora o valor da mensalidade, por um lado, por via do spread, possa parecer que desce, mas depois no final até podemos pagar mais, mas esse é também aqui um dos tópicos que vamos falar. Mas pronto, basicamente o spread é a margem de lucro dos bancos, digamos assim, é a taxa que é adicionada à Euribor, que é a taxa interbancária, e portanto acaba por ser aqui a componente na taxa, no somatório entre a Euribor e neste caso o spread, é a componente que nós podemos renegociar. E o spread é uma variável importante no cálculo assim da prestação da casa. E este episódio, dar esta nota, que é não só importante para quem quer comprar casa com recurso a financiamento bancário, como também para quem muitas vezes já tem um empréstimo e andam a pagar balúrdios sem necessidade. Aliás, meus amigos, se querem falar em poupanças consideráveis, é aqui que elas estão. Não é no café, não é no papel higiênico, embora agora que pense, há papéis higiênicos, minha nossa, não é? Não valem os euros de uma pessoa. Adiante. As poupanças significativas são aquelas que mudam a vida, são as grandes rubricas, são as grandes categorias, as grandes despesas da casa, e quando falamos aqui do financiamento, claramente o crédito à habitação é uma destas grandes despesas. Aliás, quando olhamos para o orçamento das famílias, a casa é uma das categorias que assume o maior peso. E em Portugal, sendo um país, não é, de proprietários, e eu às vezes costumo brincar e dizer proprietários não é? Nós somos devedores proprietários, a maioria das pessoas recorre a financiamento bancário, não compra a casa à pronto, recorre à banca para pedir um empréstimo, e a verdade é que no início nós, se calhar ao final de 5 anos, ainda só somos donos da despensa, depois vamos adquirindo a cozinha e o quarto, e por aí adiante, até chegarmos a um ponto em que somos sim proprietários da casa. No início estamos a pagar, não é, quase o usufruto por estarmos lá a viver. Portanto, aqui, como eu sou super vossa amiga, fui fazer um levantamento dos valores atuais dos pressários dos principais bancos. Sim, meus amigos, eu faço isso para vocês, nem pedi a ninguém da equipa, fui mesmo eu que fui varrer ali os pressários dos bancos e fui ver qual é que é o spread mínimo e o máximo cobrado atualmente, mais alguns detalhes, e fiquei, inclusivamente, a saber quais é que são os bancos que estão a oferecer neste momento os spreads mais baixos. E, meus amigos, calma, muita calma nesta hora, que eu vou deixar uma tabela, vejam lá, não é a papinha toda feita. Normalmente sabem que eu não gosto, não é? Eu costumo dizer, é dar-vos a cana para vocês ensinar, para vocês aprenderem a pescar. Isto aqui já leva um peixinho, um jaquizinho, uma sardinhinha, não é? Eu vou deixar então a tabela no site do Money Lab,
sempre que sai um episódio há um post onde inclusivamente quem quer também pode ouvir lá o podcast, porque ele acaba por estar embebido no post, e eu vou deixar então no artigo, vou deixar lá a tabela. Mas se me tiverem a ouvir noutra plataforma, vão ter o link direto para ser mais fácil. Mas voltando então aqui às contas, para vocês perceberem, atualmente a média dos spreads mínimos cobrados por 10 dos maiores bancos a atuar em Portugal. Portanto, o que é que eu fui fazer? Fui ver os pressários dos bancos e os spreads que são cobrados para a habitação própria e permanente, ok? Podia estar ali a ver todos, mas foi aqui que eu me foquei. Para a habitação própria e permanente, fui ver os pressários dos 10 bancos mais relevantes a nível nacional, e a média do spread mínimo, a média dos 10 bancos, é de 1,12%, ok? 1,12%. Esta é a média dos spreads mínimos cobrados. Depois fui ver qual é que é a média dos spreads mais elevados, ou seja, destas 10 instituições. E a média destes 10 é de 3,12%, ou seja, estamos a falar de uma diferença de 2 pontos percentuais. No mínimo 1,12%, máximo 3,12%. E atenção, máximo a média, ok? Porque há bancos que cobram mais. Ora, o que eu fui fazer foi umas contas muito simples. Avaliar qual é que seria a prestação de um crédito à habitação se o spread fosse 1,12, mantendo as outras condições todas, e qual seria a prestação se fosse 3,12, ok? Aqui estamos a dizer, mantendo a Euribor, estamos a excluir seguros e outras comissões, ok? Que é para focar aqui, para isolarmos aqui, para perceber o efeito só do spread. Portanto, com um spread de 1,12, e estamos a falar aqui de um crédito à habitação de 100 mil euros a 30 anos, usei este valor para ser mais fácil o cálculo, e nesta situação estamos a falar de uma prestação de 327 euros e 18 cêntimos aproximadamente, enquanto para quem tivesse um spread de 3,12%, a prestação saltava para 428,10 euros, ou seja, estamos a falar de uma diferença aproximada de 100,92 euros. E, meus amigos, ao final de um empréstimo, estamos a falar de uma diferença superior a 36.300 euros. Ou seja, esta é a diferença entre ter ou não ter um spread mais baixo. E se fôssemos para um empréstimo, vou falar até mais devagar, que eu sei que falo muito depressa e peço desculpa, às vezes é com entusiasmo, vou falar mais devagar porque, sobretudo, quando há muitos números envolvidos e para quem está a ouvir, ok? Para quem está a ouvir, muitos números às vezes é um pouco confuso. Portanto, no empréstimo de 100 mil euros a 30 anos, estamos a falar de uma diferença entre ter o spread, a média do spread mínimo ou o spread máximo, estamos a falar de 36.300 euros, mais ou menos. Se fosse um empréstimo de 250 mil euros, no final do período, tinha pago mais 90.800 euros. Uma diferença superior a 90 mil euros. Dá que pensar. Agora, já perceberam porque é importante conseguir um spread mais baixo? Portanto, meus amigos, e dar-vos nota, e vocês vão poder ver esta tabela, vão ver o spread que vocês têm e dizer-vos, amigos, qualquer pessoa que tenha um spread superior a 2%, run Forest, vão-me negociar isso, ok? E volto a dizer, bem sei que o spread reflete o risco do cliente. E eu agora vou elencar um conjunto de dicas, de tópicos, de pontos em que nós, enquanto clientes, podemos fazer para conseguir ter acesso aqui ao spread mais baixo. Estamos a falar aqui numa banda de spreads, não é? Quanto maior o risco do cliente, mais ele vai colar à banda superior, ao spread mais caro, para ter acesso ao spread mais baixo. Temos que reduzir o risco para o banco. E como é que fazemos isso? Então, primeiro de tudo, e esta é óbvio, não é? Para muitas pessoas quando começam a pensar em comprar casa, deparam-se logo com isto, que tem a ver com a entrada inicial. A entrada inicial versus, quer dizer a mesma coisa, são dois pontos de vista sobre a mesma coisa, ou pedir menos dinheiro emprestado ao banco. Eu, para pedir menos, tenho que dar mais de entrada. Portanto, hoje em dia, dificilmente os bancos emprestam, financiam
a 100%, meus amigos. Aliás, neste levantamento que eu fui fazer, pude constatar que anda ali entre os 80% e os 90%. Depois alguns fazem aqui uma distinção entre o valor da avaliação e o valor da aquisição, não é? A avaliação que é feita pelo banco, neste caso por uma entidade independente contratada pelo banco, ao valor da avaliação e ao valor da aquisição. Há muitos bancos em que emprestam até 80% do valor da avaliação ou até 90% do valor da aquisição, ou o menor dos dois valores, não é? É importante perceber isto, mas isto para dizer, tem que ter pelo menos 10% para entrada. Isto, e percorrendo aqui os 10 principais bancos, tem que contar ter 10% de entrada e dizer, estamos só a falar do financiamento, porque depois há outros custos, IMTs, tudo isso. Aliás, recomendo para ouvirem o episódio, quem ainda não fez, que eu falei aqui sobre o guia do crédito à habitação, recomendo esse episódio, onde é elencado um conjunto de custos que é preciso ter atenção quando se vai comprar casa com recurso a financiamento bancário, mas este ponto é importante, ou seja, como é que eu vou conseguir ter acesso a um spread mais baixo? Obviamente pedindo menos ao banco. Portanto, quanto maior for a entrada que eu der para a casa e menor for o valor que eu vou pedir ao banco, maior a probabilidade de eu conseguir ter aqui um spread mais baixo. Mas pode dizer, Bárbara, sim senhora, mas isso é muito lindo, mas como é que eu consigo ter isso? E começam a perceber que todos os episódios se unem porque isto tem a ver com planeamento, não é? Nós temos que poupar. E a verdade é que isto às vezes pode implicar demorar aqui mais algum tempo a comprar a casa, mas é necessário, não sou eu a fazer as regras, meus amigos, acreditem, não sou eu, portanto, isto é uma indicação e cada vez mais, e ainda recentemente saíram novos dados, novos estudos, inclusivamente do Banco de Portugal, a demonstrarem que a concessão do crédito à habitação vai apertar, portanto, contem com, no mínimo dos mínimos, ter 10% para dar de entrada, ok? Depois, outro ponto aqui que é relevante para conseguirmos ter um spread mais baixo, que é ter uma taxa de esforço baixa. E o que é a taxa de esforço? A taxa de esforço é o peso que a soma dos créditos, das prestações dos créditos, têm no nosso rendimento e no rendimento do agregado familiar. E a recomendação é que ronda ali os 30% a 35%, ou seja, 40% é o máximo tolerável. E explicar-vos da maneira mais simples vamos imaginar que temos um rendimento de 1.000, mas isto é para perceberem aqui o que é a taxa de esforço, ok? Vamos imaginar que temos um rendimento de 1.000, a soma das prestações não pode ultrapassar 400 euros, ok? 40% no máximo é canalizado para pagamentos de prestações mensais. Portanto, quando 40% do meu rendimento vai para pagamento de prestações mensais, significa que eu tenho uma taxa de esforço de 40%, portanto, a partir daí os bancos já nem sequer vão me emprestar. É que nem tem a ver, atualmente já nem tem a ver só a questão de ter acesso ao spread mais caro ou mais barato. É que chega um momento em que, com aqui as regras cada vez mais apertadas para a banca, nomeadamente aqui de gestão de risco, é cada vez mais difícil conseguir ter acesso tendo uma taxa de esforço elevada. E compreende-se porquê, não é? Qualquer alteração no agregado, as pessoas deixam de ter capacidade de pagar a casa porque é preciso canalizar o dinheiro para o resto. Ok? Portanto, ter uma taxa de esforço aqui e dar esta nota. Eu falei aqui dos 1.000 euros, se for um casal, se comprarem casal, entram os rendimentos totais do casal. Ok? Depois, outro ponto que é muito relevante para os bancos para ter acesso a uma taxa, neste caso um spread mais baixo, é a demonstração de uma situação profissional estável. E esta, meus amigos, é a realidade. Quem tem contratos, quem está efetivo, consegue mais facilmente ter acesso às condições do que, por exemplo, uma pessoa que esteja como freelancer. E volto a dizer que isto tem a ver com a parte como o banco avalia o risco. Para o banco, do ponto de vista do banco, uma pessoa que está como freelancer representa um maior risco do que uma pessoa que está efetivo. Meus amigos, eu não estou aqui a dizer que é assim. Eu estou-vos a explicar como é que os bancos fazem esta análise. Portanto, uma vez estamos a falar de recurso
à banca para pedir um empréstimo, nós temos que conhecer as regras do jogo para conseguir encontrar aqui um modelo que não só vai ao encontro daquilo que nós pretendemos, que é financiamento para comprar a casa, como o financiamento ao melhor preço. Okay? Depois temos as chamadas vendas, o cross-selling, não é? As vendas cruzadas de produtos, e que é muito comum isso acontecer, ou seja, é uma estratégia dos bancos. Aliás, como eu costumo referir, o melhor e o maior negócio dos bancos é o crédito à habitação, porque estamos a falar de 30 ou 40 anos de fidelização de um cliente, onde obviamente o que eles fazem é um pack, não é? Um packaging, e põem uma data de produtos e dizem, sim senhor, então muito bem, o seu risco quase nunca, é muito engraçado, porque pode ser o cliente que até tem a menor, isto é muito engraçado porque eu já fiz este estudo muitas vezes, até como cliente mistério, que é, temos um cliente que pede só metade do valor do empréstimo, que tem uma taxa de esforço espetacular, tipo 15% ou menos, pronto. Quando vai pedir um empréstimo, por defeito, parece que nunca vem o spread mínimo. Ou seja, porque normalmente o que os bancos fazem é apresentam um spread e depois apresentam um conjunto de produtos que vão dar um desconto no spread. Imaginem, o spread é 2, mas o cartão de crédito retira 0,2, se contratar um PPR retira 0,2, e por aí abaixo, não é? E eu acho engraçado que é mesmo o cliente, enfim. É mesmo o cliente com um ótimo risco, quase nunca vai... Ou seja, nunca vi. Se alguém tiver isso, entre em contacto, porque tenho muita curiosidade e gostava até de conversar e mostrar isto, que é, nunca vi um cliente que chegar e que tem acesso a spread imediatamente mínimo, sem cross-selling, sem venda cruzada de produtos. Nunca vi. E portanto, isto é uma prática muito comum dos bancos, não é? E percebes, é aqui, e cada vez mais é aqui onde os bancos vão buscar a rentabilidade. E portanto, a venda cruzada de produtos é uma possibilidade, muitas vezes, não é? Na maioria das vezes, de ter acesso a um spread mais baixo. Mas por causa disto, eu gostava também de deixar aqui um alerta, que é... e falar aqui sobretudo de uma taxa que é importante, que é a TAEG, não é? Que é a taxa anual efetiva global e que reflete a totalidade dos custos envolvidos numa operação de crédito à habitação, porque inclui juros, as comissões bancárias, as despesas de processo, os seguros associados e os outros produtos. Ou seja, quando forem comparar diferentes ofertas, e até por causa disto do cross-selling, olhem para o spread, mas não só para o spread. O que nos vai ajudar a comparar a melhor proposta é olhar para a TAEG. E não vai ser nada estranho, aliás, começa a ser muito frequente, nós temos o banco A oferece um spread mais baixo que o banco B, mas no final o banco B tem uma TAEG menor que o banco A. Bárbara, mas como é que isso pode acontecer? Porque os outros custos são menores. Ok? Portanto, mesmo para quando estamos aqui a falar depois de venda cruzada, olhar para a TAEG acaba por ser o mais fidedigno em termos de real custo que vamos pagar, não só do empréstimo, como também para comparar ofertas. Depois, outro ponto que pode ajudar a baixar aqui o spread tem a ver com a apresentação de fiadores ou outros imóveis como garantia. Ou seja, no fundo estamos a falar de garantias bancárias. Quando recorremos a crédito à habitação, por norma, a casa que estamos a comprar é dada como colateral. O que é que isso significa? É dada como garantia. Se não pagarmos, o banco fica com a casa, ok? Sendo que o banco não tem interesse nenhum, meus amigos, em ficar com a casa. O negócio dos bancos não são casas. O negócio dos bancos é comprar e vender dinheiro, é emprestar o dinheiro e ganhar, não é? E ganhar dinheiro com isso. Aliás, a diferença entre os juros cobrados e os juros recebidos chama-se margem financeira nos balanços dos bancos. Então, nós temos que dar mais garantias ao banco para termos acesso. E como é que podemos fazer isso? Podemos recorrer a fiadores, ou seja, pedir a familiares ou amigos que sejam fiadores que sirvam de garantia adicional, ou pode dar outro imóvel. Meus amigos, e agora aqui é uma nota, não é? Faites atenção. Eu não recomendo isto.
Eu, enquanto especialista em educação financeira, enquanto especialista em finanças pessoais, não sou muito apologista para não ser mais rija, não é? E mais dura aqui nos termos, o recurso a fiadores e até utilizar outros imóveis. É claro que cada caso é um caso, mas já vi muitos problemas acontecerem. Não gosto muito da questão de um fiador automaticamente também está a hipotecar em parte, hipotecar aqui entre aspas, a sua capacidade de endividamento, não é? Porque amanhã o seu próprio fiador quer pedir um empréstimo, poderá não conseguir porque é fiador, porque isso depois pondera para a sua própria taxa de esforço, não é? Porque isto fica indicado no Banco de Portugal. Portanto, e eu sou muito apologista da pessoa ter que reunir as condições e as suas capacidades para fazer face às suas próprias dívidas e depois tentar não envolver outros imóveis, porque as coisas, havendo aqui algum problema, uma coisa é entregarmos uma determinada casa, outra coisa é entregarmos 2 casas, ok? Portanto, com muita parcimónia, mas eu tenho que explicar isto, que isto de facto é uma forma que os bancos consideram a apresentação de garantias adicionais para conseguir baixar o spread. Depois temos a compra de imóveis ao banco, e eu próprio sei o que isso é, já comprei imóveis ao banco, aliás foram dos melhores negócios que eu fiz. Porquê? Porque comprar, tenho-vos a dizer, e eu mantenho-me sempre muito atenta a esta ala, o que é que acontece? Os bons imóveis voam, não é? Os bons imóveis acabam por voar, mas é de facto uma oportunidade a ter acesso a condições, não é só a spread, a todo um conjunto de condições de financiamento mais favoráveis. Porquê? Porque o banco, como eu vos disse há pouco, o negócio do banco não são imóveis, não é? Portanto, o banco quer retirar o imóvel do seu balanço e quer transformar aquilo em dinheirinho, não é? Portanto, para isso, quando tem imóveis na sua posse, nomeadamente por dação, por incumprimento, pessoas que entregaram a casa porque não conseguiram comprar e, portanto, os bancos vão tentar revender esses imóveis, dando aqui como prémio, não é? A clientes, condições mais favoráveis e acesso, inclusivamente, a spreads mais baixos. Depois, aqui nota final, meus amigos, trocar de banco. Isto é uma coisa que eu também reparo que é. Há uma certa inércia, ou as pessoas acharem que são obrigadas a ficar no mesmo banco ad eterno, ou seja, que podem negociar com o próprio banco e que não podem mudar. Meus amigos, vocês podem mudar as vezes que quiserem, não há limitação. Estejam atentos, porque às vezes, lá está, como eu vos disse, como é um negócio mais apetecível dos bancos, o que acontece é que há bancos que às vezes até pagam os custos, porque quando nós transferimos de um banco para outro, temos que liquidar aquele empréstimo, ok? E liquidando aquele empréstimo, temos que pagar isto, ou seja, há ali um custo no fundo pela transferência. E há bancos que suportam isso, ou seja, olha, venha aqui para o meu banco, eu dou-lhe X condições e não se preocupe com a transferência, que nós suportamos os custos de transferência. Portanto, deixar essa nota. Além disso, quando nós vamos verificar e temos propostas de outros bancos, isso é ótimo como fator de negociação. E dê uma olhada já agora na tabela que eu vos organizei, que acho que vos vai ajudar, porque eu fiz aquilo da maneira como as vezes em que eu precisei, já no passado, que eu fiz para mim. Ou seja, eu organizei sempre aquilo tudo, ok, vou organizar por spread máximo, spread mínimo, TAEG, vocês também vos pus a TAEG, e vocês olham e conseguem perceber automaticamente, por efeito de tabela, quem é que está a praticar os spreads mais baixos. Mas não é uma garantia, ou seja, não há garantia nenhuma que vocês entram no banco, porque eu não conheço as condições de quem me está a ouvir, portanto, saber o vosso nível de risco, quanto é que vão pedir, todos estes pontos, inclusivamente, que nós mencionámos aqui, portanto, não é garantia que vai ter acesso ao spread mínimo, mas vocês aqui ficam a perceber o que é que podem fazer para ter um acesso ao spread mínimo. Portanto, quando nós, e deixar aqui só uma nota, o que é que nós podemos renegociar quando falamos no crédito de habitação ou negociar? Estamos a falar do spread, que foi isto aqui que tratámos, estamos a falar do prazo do empréstimo, não é? Podemos escolher o número de anos, deixar sempre a nota que
quanto mais tempo, quanto maior o prazo do empréstimo, por norma, diminui a prestação, mas no final o empréstimo sai mais caro. Porquê? Porque estamos mais anos a pagar juros. E quem quiser perceber isto, há um simulador que nós temos no site do Money-Lab, money-lab.pt, onde vocês podem simular, fazer a vossa simulação de crédito à habitação. Ponham lá os vossos dados e percebam o efeito de fazer, por exemplo, está em meses, mas basta vocês verem, fazem as contas de 30 anos a dividir por 12 dá 360 meses, portanto, e vocês conseguem ver a diferença entre fazer um empréstimo a 30 anos ou a 40 anos na prestação e veem a diferença depois no final do empréstimo. Depois, outro ponto que podemos renegociar, que são os seguros de vida e seguros multirriscos, também tem um episódio dedicado e muita atenção, e recomendo mesmo que ouçam um episódio. Pessoas que têm crédito de habitação, que já têm, e pessoas que vão comprar casa. Ouçam um episódio que eu tenho sobre os seguros de vida. E na questão dos produtos cross-selling, sejam os produtos de crédito de habitação, sejam produtos financeiros, tem que ter atenção quando deixam de ter estes produtos. Poderá haver aqui também um agravamento do spread, mas às vezes há condições, há produtos que é possível trocar e renegociar mesmo dentro destes produtos de venda cruzada. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio fantástico deste podcast Money Bar. Espero que tenham gostado. E que estas dicas sejam úteis, uma vez mais, não só para quem tem crédito de habitação, como para quem está a fazer e podem também partilhar com outros familiares e amigos que vocês considerem que este tema seja relevante. E agora a surpresa, meus amigos. Pois é, meus amigos, eu resolvi levantar um bocadinho o véu, porque tantas pessoas a perguntarem-me sobre a Masterclass e formação, e eu achei que pronto, tinha-vos de dizer o que é que eu andava aqui a preparar, não é? E o que eu vos posso dizer neste momento é que eu estou a desenhar, já estou a terminar, o curso online mais completo que eu alguma vez fiz, que eu alguma vez desenvolvi. E deixar a nota que vai ser online, portanto, alô ouvintes de todo o mundo que me escutam, vão poder participar, E eu estou ansiosa por revelar tudo. Estamos aqui a ultimar os detalhes e por isso vamos anunciar tudo em breve, mas para garantir que são os primeiros a receber toda a informação, eu vou-vos deixar uma recomendação, que é: subscrevam a lista VIP. Eu vou deixar aqui na descrição um link para se inscreverem e muito em breve vão receber toda a informação deste curso, que certamente vai mudar a vossa vida financeira. E deixar a nota porque é que eu estou também a fazer isto, porque há vagas limitadas, portanto eu quero que quem ouça este podcast também, vocês garantam já que são dos primeiros a receber esta informação. E pensem, meus amigos, se vocês acham que o podcast é bom, imaginem o curso. Vai ser épico. Neste momento não posso adiantar mais detalhes, mas posso dizer que setembro vai ser o mês da mudança. Por isso, save the date, save the money and invest in yourself. E se quiserem, deixem o hashtag assim da chama. Estão a ver daquele da chaminha, do fogo, na foto ou no Instagram, onde estiverem a ouvir, para eu saber já que vocês estão on fire, meus amigos. Uma vez mais, agradecer todas as mensagens de carinho, de apoio, de partilha. Caramba, as mensagens e e-mails que me têm chegado são arrebatadoras. Eu fico mesmo muito emocionada, e a minha profunda gratidão pela vossa partilha. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e Instagram. Eu vou deixar aqui os links também na descrição. Juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Passem lá no iTunes e deixem uma avaliação também, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram do conteúdo e acharam que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.